Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Agro em Foco, o programa que traz inovação, tecnologia e a realidade do campo diretamente para você. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental dos rebanhos brasileiros, a ambiência na criação de búfalos. Os búfalos são animais resistentes, mas com um manejo que exige umas particularidades muito específicas, especialmente relacionado ao conforto térmico, ao bem-estar e às condições ideais do ambiente. Por isso, no programa de hoje vamos trazer informações técnicas, visitas a campo e entrevistas exclusivas para vocês. Para mostrar tudo isso na prática, hoje nós contamos com uma participação especial que é a nossa repórter Hanna, que se deslocou até o Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, para conhecer duas propriedades de bubalinocultura. É com você, Hanna! Bom dia, Ana, tudo bem? Então hoje estou aqui no Vale do Ribeira, uma das regiões mais produtivas da bubalinocultura do país. E hoje eu vou entrevistar dois produtores rurais, o Lucas e o Gustavo, que vão falar um pouquinho mais sobre o manejo, as instalações e o bem-estar desses animais. Então, bom dia, Lucas. Obrigada por aceitar participar do nosso Agro em Foco. Então, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história pra gente. Então, Hanna, começou com a produção que meu pai tinha, e aí era uma coisa mais desorganizada e tudo. Eu acabei entrando para a faculdade e despertou esse interesse na área de bubalinocultura. E aí, com isso, intensificamos a nossa produção e hoje vamos contar um pouco dessa história e mostrar para vocês quais são os critérios que a gente tem que abordar visando ter uma propriedade com essa espécie, né? Visando o quê? A gente tem que se basear que eles são animais até mesmo dóceis, só que precisamos focar bem mesmo nessa questão do bem-estar deles, porque com a questão de falta de água, sombreamento, dentre esses quesitos, faz com que esses animais se tornem meio que difíceis de lidar. Então, atendendo todas as demandas, até mesmo a alimentação, conforto, que de fato é muito importante para a espécie, conseguimos ter um alto desempenho e qualidade do nosso rebanho. E falando um pouquinho sobre o bem-estar desses animais, Lucas, a gente sabe que aqui no Vale do Ribeira é uma região muito quente, então como que você lida com essas questões? Então, Hanna, eu vou te mostrar uma prática que de fato vai explicar um pouco essa questão dos búfalos. Os búfalos por si só, eles sofrem com uma questão de estresse muito fácil, até mesmo pela questão da pelagem deles. Então, é muito necessário que ocorra essa questão de ter uma parte com alagado, que de fato eles possam fazer essa cobertura na sua pelagem, para aí sim controlar a temperatura. Igual, temos essa lama aqui, ó, né? É algo que eles passam no corpo, com o objetivo de proteger a sua pele e reduzir um pouco do estresse excessivo que eles acabam sofrendo no dia a dia, até mesmo na nossa região. Então, assim, se baseando dentro desses quesitos, a gente, para proporcionar para eles essa questão de bem-estar, a gente tem sombreamento, onde pode reduzir essa questão de temperatura que eles possam sofrer, e também pelo fato que com isso eles acabam perdendo a questão de consumo alimentar. Atendendo essas áreas de necessidade que de fato pode implicar no desempenho desses animais, a gente busca atender da melhor forma possível, até mesmo com gotejamentos dentro desse galpão que a gente está prestes a terminar, que permite o animal ter um controle da temperatura da melhor forma possível. Hanna, essa é uma área aqui de silvopastoril na propriedade e eu precisei fazer o corte de algumas dessas árvores, igual eu estou mostrando para vocês aqui, porque o que acontece? Quando essas árvores chegavam no seu maior tamanho de volume, afetava a pastagem e com isso os animais sofriam com essa questão de densidade de massa, e com isso acabavam que eles não conseguiam se manter nessa área por muito tempo, que na parte da noite são as áreas que os búfalos mais consomem mais alimento. Então, visando isso, eu fiz o corte delas com o objetivo de esse valor de massa foliar aumentar
e permitir que ocorresse a troca de temperatura no ambiente, né, que está aqui hoje. Então, assim, há muitas coisas a ser feitas, né? Até mesmo os fios de choque que eu coloquei separando as áreas para eles ficarem dentro desse período, visando bem-estar, e é algo que tem me proporcionado um bom retorno para os meus animais. E com relação ao mercado, Lucas, o que você espera? Então, Hanna, com relação a isso, a gente tem que pensar o quê? Tem muitos gargalos que a gente ainda precisa estar trabalhando, até mesmo tudo se baseia no quesito bem-estar, que é algo que esses animais exigem muito. E não adianta eu querer pensar no meu lucro, sabendo que entra nesse compilado alimentação, bem-estar, manejo, que de fato a gente entende que essa espécie de fato sofre com esses quesitos de temperatura, de uma certa forma, que faz com que seu desempenho seja reduzido. Então, até mesmo para mim, que já estou formado, atuando na área, estou continuando, aprimorando o que eu já tenho, para que aí sim aumentar cada vez mais a minha produção. Então, obrigada, Lucas, pela sua disponibilidade. O Agro em Foco agradece a sua participação. Nada. E seguimos então o nosso trajeto para conhecer mais uma propriedade na região do Vale do Ribeira. Fomos direcionados pelo produtor Lucas, que nos levou até a propriedade do Gustavo, cerca de 10 quilômetros de distância da sua. Chegamos então agora na segunda propriedade de búfalos, a propriedade do Gustavo. O Gustavo é amigo de longa data do Lucas. E o Gustavo anteriormente só tinha produção de bovinos e agora migrou também para a produção de bubalinocultura. A propriedade do Gustavo ainda está em desenvolvimento e agora nós vamos mostrar um pouquinho de como está sendo uma das instalações. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Então eu gostaria de saber um pouquinho sobre as instalações da sua propriedade, se você puder falar pra gente. Então a nossa meta aqui na propriedade, Hanna, é trabalhar com o bem-estar dos animais, sempre buscando instalações adequadas, como ventilação, água boa e limpa para o bem-estar dos animais. E também buscando sombreamento natural, para evitar estresse térmico dos animais. Então, sobre o retorno econômico, lhe permite a variabilidade de produtos lácteos e derivados, e também a dupla aptidão de produtos como carne no mercado. Well, they ask me why I sound like this, with a six-string growl and a hammer fist twist. Why I talk back when I should behave, why I show up loud like I'm digging a grave. I say, son, I ain't here for your rules or permission. I was raised up proud on a rebel ignition. 'Cause I was born to raise hell, it's in my bones. Cranking Skinner loud on a rotary phone. My daddy drank whiskey, my granddad did too. So don't be surprised when I howl like a fool. I don't sit in silence, I don't play. Além das entrevistas a campo, o Agro em Foco também foi atrás de informações com especialistas. Por isso, convidamos a professora Emily Maeda, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, referência em ambiência e bem-estar, para responder algumas perguntas e dúvidas.
que o conteúdo de hoje tenha mostrado a importância da ambiência na criação de búfalos, especialmente em regiões como o Vale do Ribeira. Também agradecemos aqui ao Lucas e ao Gustavo, que nos receberam em sua propriedade e nos mostraram um pouquinho mais do seu dia a dia, e a professora Emily, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que se disponibilizou a responder algumas perguntas. E esse foi o Agro em Foco de hoje. A gente fica por aqui e até a próxima!